Gênesis, capítulo 21. Eu quero hoje focar agora numa outra história de uma mulher que não é muito citada na Bíblia por ter uma vida complicada, sofrida, uma mãe que não teve o privilégio de ter um esposo, um casamento, né, como manda o figurino, né? Que teve um filho em condições desfavoráveis e que sofreu um bocado. O nome dessa mulher é Agar. Gênesis 21, versículo 8. Isaque cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. E vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaque, disse a Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão por causa de seu filho. E disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva? Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou pão e um odre de água, e pô-los às costas de Agar, um pão e um pouco de água. E deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando, errante pelo deserto de Berseba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos. E afastando-se, foi sentar-se defronte, à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino. E o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. E abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz, que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro, e habitou no deserto de Parã, e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Vamos orar? Pai querido, nós queremos te agradecer, Pai, por esse momento de culto, esse momento de confraternização, esse momento de encontro, de reencontro, Pai. E pedimos a Ti, Senhor, que o Teu Espírito Santo, que habita no nosso coração, trabalhe tanto na vida daquele que ouve, como na vida daquele que fala, Senhor. E de uma forma toda especial, específica, particular, Senhor, para que todos nós estejamos hoje abençoados pela Tua palavra, pela Tua graça. É o que nós te pedimos, é o que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, esse texto que nós escolhemos hoje é um texto que mostra, entre outras coisas, que Deus é o Deus dos escolhidos, mas também é o Deus dos rejeitados. Escolhidos porque Isaque foi o filho da promessa, mas aquele que foi rejeitado, Ismael, que era da herança de Abraão, Deus também não deixou de acolher. E é muito bom a gente entender já desde já, né, que Deus, Ele não está agindo só nas famílias perfeitas, mesmo porque elas não existem. Não existem famílias perfeitas. Não existem relacionamentos perfeitos. Deus também age naqueles relacionamentos que a vida, né, de alguma forma atingiu, os problemas vieram e os casamentos se deram de uma forma inadequada. Ou até mesmo não houve os casamentos. É o caso, por exemplo, de Agar, que acabou criando o seu filho sozinha. Então, o que eu quero trabalhar essa noite, justamente a partir da vida de Agar, é justamente
é a respeito do Deus que também cuida daqueles que são rejeitados. Daqueles que, numa jornada, não conseguiram começar bem. Não é como se fosse uma largada em que todos estão ali, né, nas suas marcas, ouvem o tiro, né, e começam a correr uma corrida de maratona. Algumas pessoas tropeçam no meio do caminho. Algumas pessoas estão muito lá atrás. Algumas pessoas sofrem algumas dificuldades, algumas quedas, alguns tombos, se machucam, porque na vida é assim também. E alguns até nem largam direito, justamente por conta dos problemas da vida. Meus caros irmãos e irmãs, o contexto dessa passagem é o seguinte: depois do nascimento de Isaac, vamos lembrar um pouco o que aconteceu no passado, né? Abraão teve uma promessa de que ele teria um filho e que esse filho seria um descendente dele, que teria muitos outros descendentes, que seria, claro, como foi, os descendentes do povo de Israel. Abraão teve Isaac, Isaac teve Jacó, Jacó teve seus 12 filhos, e assim o povo de Israel começou a crescer enormemente. Hoje nós vemos os filhos de Abraão espalhados no mundo inteiro, os judeus. Mas antes, Abraão, ele já era idoso, Sara também já era idosa, já tinha perdido o costume das mulheres, isso é, já não tinha o seu ciclo reprodutivo, né? Não ovulava mais, pelo que nós podemos perceber no texto. E Deus havia prometido para Abraão que ele teria um filho. E essa promessa estava demorando de tal forma que Sara perdeu a paciência nisso, acreditava que talvez não tivesse mais um filho, e ela mesmo pediu para que Abraão ele tivesse um filho de uma escrava. Agar foi a escolhida. Agar não tinha nenhum tipo de voz ativa nisso. Agar não foi consultada. Agar, não perguntaram se Agar desejaria ter um filho de Abraão, que era uma pessoa possivelmente muito mais velha do que ela. É claro que talvez isso lhe conferiria um status melhor dentro da casa, como conferiu. Mas o fato é que Agar não teve escolha. E Agar teve um relacionamento com Abraão e nasceu Ismael. E durante um tempo Ismael era o filho de Abraão, né? Sara ficou um pouco de lado, né, porque ainda não tinha tido filho, e no caso Ismael estava sendo criado por Abraão, que evidentemente amava o seu filho, amava. Até que finalmente Sara ficou grávida, teve a Isaac. E uma diferença grande, talvez, alguns dizem que o menino, o Ismael, deveria já ser um jovem, um adolescente, cerca de 16, 17 anos, quando nós temos o nascimento de Isaac. E essa foi a condição, né? E quando nós vemos no texto, né, quando Ismael e Isaac começaram a ter alguns problemas, Ismael começou a caçoar do menino, do Isaac, Sara não quis mais que a escrava Agar e que também o seu filho estivesse junto com Abraão. Então essa história é uma história muito triste, né, porque aquela escrava que não pediu para ter um filho, teve um filho e pensou talvez até numa vida melhor, e quando esse filho chegou a uma certa idade, por conta do nascimento do outro filho de Abraão com Sara, teve que ser mandada embora de casa. O que nós podemos aprender então com essa história? Primeira coisa é que relacionamentos extraconjugais geram crises familiares. A solução proposta por Sara outrora tornou-se problemática após o nascimento de Isaac. Aquilo que parecia ser uma solução boa, né? Porque segundo as leis mesopotâmicas da época, você poderia, se você era estéril, você poderia escolher uma escrava para ter um filho por você, né? E esse filho passaria a ser seu.
Só que depois nasceu o filho legítimo. E isso trouxe muitas dificuldades para Sara e para Agar, né? Sara, Abraão e Agar. E aí houve aquela questão de ciúmes, competição, inveja, provocação, que são alguns dos sentimentos que se potencializam num relacionamento fora do casamento. Lembremos que os patriarcas, eles tinham um relacionamento de poligamia. Eles poderiam ter mais do que uma mulher, não biblicamente, não porque esse era o conselho de Deus, não porque Adão tinha sido desde assim o princípio, porque não foi, porque Deus fez um casal, mas por causa da influência mesopotâmica. Os patriarcas tinham mais de uma esposa. Isso foi muito ruim, muito ruim. A poligamia é péssima em todos os sentidos. E o que nós podemos trazer para os nossos dias de hoje, né? Quantos relacionamentos problemáticos, quantas dificuldades aconteceram fora do casamento. E aí outro aspecto que nós vemos é que relacionamentos extraconjugais geram tristes separações. Abraão ficou penalizado por ter que despedir o seu filho, e Abraão ficou com uma mancha em sua vida por ter realizado o ato tão desumano. Certo que Deus, evidentemente, conseguiu, né, salvar essa situação, como geralmente Deus faz, mas nós precisamos entender que nesses casos nós não devemos abandonar os filhos. E as leis da época e as atuais vão contra esse ato. Aqueles filhos que são fora do casamento, por pior que tenham sido, né, por pior que tenha sido, né, o relacionamento, filhos são filhos. Filhos são herdeiros. Filhos precisam ser acolhidos, né? Filhos precisam ser amados. Filhos não pediram para nascer. Filhos não escolheram os seus pais. Então, a necessidade de nós sempre pensarmos nos filhos. E aqui uma coisa que nós podemos ver nesse texto, né? Na separação, Deus deve ser ouvido, e a situação grave ela foi atenuada pela intermediação divina, que é o que acontece, né? Quando a gente tem problemas no relacionamento, a gente vem de uma vida toda estourada, relacionamentos todos tortos, não prestamos atenção nos filhos, não prestamos atenção na esposa, viemos de vários relacionamentos, né? Quando nós aceitamos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, é preciso buscar a Deus, porque esse é o momento agora de a gente enfrentar o nosso passado, de enfrentar as coisas que ficaram para trás, de enfrentar as nossas manchas, as nossas nódoas, de procurar, né, refazer a vida que nós destruímos lá atrás, de pessoas que nós passamos por cima. Há necessidade do perdão, da reconciliação, há necessidade de que a gente, como cristãos, né, revejamos, né, todos esses aspectos, né, para que a gente tenha essa possibilidade de sermos bem-sucedidos e abençoar as pessoas as quais no passado nós prejudicamos. Deus ele se interessa pela família não apenas quando tudo vai bem, mas ele é socorro no momento da crise e também da dissolução da família. E aqui eu quero trabalhar especificamente a vida de Agar. Porque, no caso de Agar representa todas aquelas mulheres que tiveram seus relacionamentos antes do casamento, ou até mesmo dentro de um casamento onde não eram as mulheres oficiais, ou até mesmo dentro de um casamento onde houve separação. Agar representa aquelas mulheres que ficaram sozinhas cuidando dos filhos. Aquelas mulheres que foram abandonadas pelos pais dessas crianças, dos pais que não pagaram a pensão, dos pais que simplesmente viram na criança um estorvo, que também pelos seus erros, pelos seus pecados também,
não se viram homens o suficiente para cuidar de uma família e por isso abandonaram as mulheres. Então Agar representa essas mulheres. E quantas dessas mulheres estão aí? Porque a verdade é a seguinte, né, em se tratando de família, as mulheres elas se dedicam muito mais do que os homens aos seus filhos. Se você participar de qualquer concurso de casa própria, antes era o BNH, agora são os planos de habitação, a casa que é sorteada nesses conjuntos habitacionais, a escritura não fica jamais no nome do homem, fica no nome da mulher, porque muitos homens abandonam as suas mulheres. Agora, a mulher não abandona os seus filhos. Raramente isso acontece. Isso é tão raro, mas tão raro, que a própria Bíblia diz, mesmo que uma mãe abandone o seu filho, o que é muito difícil, mas acontece, eu, o Senhor, jamais abandonarei. Então, o que nós vemos é que muitas mães acabam cuidando. Ou, por exemplo, quantas adolescentes, quantas moças acabam cuidando sozinhas dos seus filhos, justamente porque os rapazes que participaram juntos no relacionamento sexual, que foram maduros o suficiente para ter um relacionamento sexual, não foram maduros o suficiente para criar os filhos. Fora que muitas mulheres são pressionadas ao aborto, um pecado condenado pelas Escrituras Sagradas. Então nós temos uma situação em que a gente vê uma mulher, uma mãe, que agora está sendo despejada, está com um pedaço de pão e um pouco de água para enfrentar o deserto de Berseba. Quer dizer, uma pessoa que está saindo para morrer. Para morrer. Da mesma forma, a gente não abandona um cachorro, a gente não abandona um cão. Né? Isso é um aspecto terrível do caráter de uma pessoa. Se tem uma coisa que eu não suporto ver, maldade contra animais. Né? E algumas pessoas cometem. Quando eu vejo um vídeo, eu não sei por que esse pessoal também coloca esses vídeos na internet. Você está ali e tal, na rede social, de repente coloca lá, alguém coloca um vídeo de alguém maltratado. Nem vejo, nem abro, nem vou até o final. Tem gente que gosta dessas coisas, né? Mas a gente não consegue ver a violência contra um animal. E o que está acontecendo é que muitas mães, muitas crianças são abandonadas. E o que nós podemos ver nesse texto é que o desterro marca irreversivelmente a alma do desterrado. Olha só, né, como aquela criança que era um jovem já, que viveu toda sorte de alegrias, porque ele era filho do chefe do clã, que era Abraão. Agora estava jogado num deserto. Imagine o que isso significou para a sua alma, para o seu coração. E hoje eu quero, nesse momento, dizer que Deus é Deus dessas mães, desses filhos, desses que se sentiram extremamente prejudicados. Que Deus cuida destas mães e desses rapazes, dessas crianças, dessas meninas que são rejeitadas pelos seus pais. E o que nós podemos ver nessa passagem é que Agar não conseguiu ver o seu filho sofrendo, se afastou, deixou o seu filho embaixo no arbusto, devia estar desacordado, e foi para um outro canto. Foi chorar. E diz a palavra de Deus que Deus ouviu o clamor de Agar. Deus é o Deus que ouve o clamor das mães. Tem até uma brincadeira aí no pessoal que diz que oração de mãe não é fácil, não. Que Deus ouve a oração das mães. Deus ouve todas as nossas orações,
Nós que somos filhos de Deus, cremos em Deus, buscamos andar segundo os seus propósitos. Deus ouve as nossas orações. Deus ouve a oração também daqueles que o estão buscando, que mesmo não conhecem, mas estão tateando. Deus ouve a oração. E Deus ouviu a oração de Agar. Aliás, Deus ouviu o clamor, o choro também do menino. E Deus providenciou a água tão necessária para que eles pudessem continuar a jornada. Deus é aquele que tira a sede da alma. E é interessante nós percebemos porque aquela alma daqueles dois que estava secando, que estava ressequida talvez de ressentimento, Deus é aquele que enche novamente com um poço, com uma água, com uma água que é abundante para que a pessoa possa se refazer. E é isso que eu quero dizer, que você, mãe, que passou por todo um processo de abandono, que cuidou com muita dificuldade dos seus filhos e da sua filha, ou das suas filhas, você, minha irmã, você, meu rapaz, moça, que passou por todo esse processo, eu quero dizer que Deus ouve o seu clamor, Deus ouviu o seu clamor. E Deus vai cuidar de ti. E é o que eu tenho visto. Teve um rapaz, um moço, né, que foi abandonado pelo seu pai. Foi criado pela sua mãe numa igreja. E esse rapaz se tornou um famoso cantor evangélico. Uma pessoa que dava gosto de louvar ao Senhor, adorava ao Senhor. Teve uma senhora que teve 4 filhos, foi abandonada pelo seu marido. Ela se tornou também zeladora da igreja que frequentava. E os seus 4 filhos foram criados no temor do Senhor, na escola bíblica dominical, aprendendo os valores. E chegou um dia das mães, quando todos já estavam crescidos, e ela pôde olhar para trás e ver que aquela educação que ela tinha dado tinha sido abençoada por Deus. Havia ali uma médica, um engenheiro, um comerciante bem-sucedido e um rapaz trabalhador, 4 filhos que venceram na vida de uma mãe dedicada, porque Deus não abandona os seus. E o que a gente pode perceber que na história de Agar e também na história de Isaac, de Ismael, melhor dizendo, Deus formou um grande povo, que é o povo árabe. É claro que na história política, econômica, árabes e judeus não se entendem. Parece que os 2 irmãos, Ismael e Isaac, ainda brigam. São as marcas do conflito que ficaram lá atrás e que se espraiam para as 2 nações. Mas as nações que surgiram de Abraão, o povo judeu, um povo abençoado, um povo que produziu tantos pensadores, Einstein, Freud, tantos pensadores, homens inteligentes, prêmios Nobel de várias áreas da ciência. O povo judeu é um povo impressionante, um povo que sobreviveu a tantos ataques e está aí hoje. Um povo que tem prosperidade econômica. Mas o povo árabe também, com muitos pensadores, filósofos. Na Idade Média, por exemplo, um Averroes, um médico como Avicena, e tantos outros que surgiram da nação árabe, uma cultura riquíssima também, que criou o álcool, por exemplo, o ácido sulfúrico. Criaram também os algarismos, que a álgebra, que, pelo amor de Deus, ou criação que não é fácil não, né? Mas a álgebra. Aliás, tudo que tem você desconfia, alface, álgebra, os azulejos, não seria azulejo, né? Mas os azulejos também, uma cultura riquíssima, as 1001 noites, né? Simbal Marujo, quantas coisas que os árabes criaram.
E um detalhe: mas os árabes são muçulmanos. Você não conhece a cultura árabe, porque existem muitos cristãos árabes. Muitos que servem a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, como também existem muitos judeus cristãos, irmãos nossos em Cristo Jesus. E eu tive a oportunidade de frequentar uma igreja em que tinha alguns irmãos árabes que se converteram. E um dia veio um judeu pregar, e eu achei lindo, maravilhoso o fato de que, primeiro que aqui no Brasil, esses ódios entre judeus e árabes não existem, porque judeus e árabes estão no mesmo bairro. Mas na igreja cristã, todos esses ódios do passado são vencidos, porque nós somos irmãos em Cristo Jesus. Então Deus é um Deus que conta as histórias, que renova as histórias, que de uma mulher que estava míngua no deserto, fez uma grande nação através do seu filho, que se tornou um grande arqueiro, um grande guerreiro e pôde formar uma grande nação, que é a nação árabe. Então, meus irmãos e minhas irmãs, eu não sei qual é a sua história. Eu dou graças a Deus, porque a minha vida foi toda certinha, irmãos. Pelo amor de Deus, que vida certinha que eu tive. Meu avô e minha avó, né, evangélicos, paternos e maternos. Meu pai e minha mãe se conheceram numa rádio evangélica. Minha mãe, aos 16 anos, tocando harmônica. Meu pai, radialista, com o vozeirão dele. Pintou um clima ali, se conheceram. Depois de um ano se casaram. Depois de um ano eu nasci. E eu me casei com uma evangélica também, uma cristã, serva de Deus. Então, na nossa vida, tudo aconteceu de uma forma muito coordenada, muito tranquila, apesar das dificuldades, apesar das lutas. Eu tenho minhas lutas. Daisy, eu, meu pai, minha mãe, meu pai já na glória celestial, minha mãe. Meus avós também passaram por muitas lutas. Mas no ambiente familiar é o que se espera de uma família, né? Mas teve gente que não teve esse privilégio. Teve gente que nasceu num lar todo desajustado, todo desarrumado. Um lar onde as crianças não foram amadas como devem ser, não foram acolhidas. E muitas mulheres também começaram a sua vida, né, sexual também, juntamente com meninos também começaram a sua vida sexual muito cedo e acabaram sofrendo por conta disso. Às vezes com relacionamentos ruins, com casamentos apressados, com filhos que vieram antes do que deveriam, e entraram na vida todos de uma forma atabalhoada. Mas eu quero dizer que Deus é um Deus que trabalha na sua vida. E outro aspecto, né? Ele que pode julgar, ele não nos julga. Ele nos abençoa, nos fortalece e nos faz uma vida abençoada. Meu irmão, minha irmã, que Deus te abençoe. Que nós cuidemos dos nossos relacionamentos. E você, mamãe, que muitas vezes até se identifica com Agar na situação que você viveu ou está vivendo, Deus é Deus da sua vida e vai cuidar de você. E que a gente possa seguir. E se Deus cuida das mães em situações como essas, imagine das mães que estão juntamente com seus esposos, estão entrando na vida conjugal, que estão dentro da vida conjugal com o parceiro, né? Que coisa maravilhosa. Deus é um Deus que cuida da gente. Amém? Oremos. Pai querido, nós queremos colocar agora diante do teu altar, Senhor, as várias pessoas que são como Agar, Pai. Mulheres sofridas, mulheres que foram largadas, Senhor, como que para morrerem, Senhor, nos relacionamentos. Os filhos, ó Pai, que também foram desprezados pelos pais. Mas, Senhor, nós cremos que Tu és o Deus da reconciliação. O Deus, Senhor, em que faz novas todas as coisas. E quando Cristo entra no relacionamento, há a possibilidade da mudança.
Aqueles que têm relacionamentos que estão mais bem ajustados, esses relacionamentos melhoram muito mais. Aqueles que estão com relacionamentos destruídos, tu tens a capacidade de reformá-los, ó Pai. Porque tu és um grande especialista, Senhor, em reformar vidas, em reconstruir vidas, ó Pai. Por isso, Senhor, nós estamos aqui colocando a nossa história, Pai. A nossa história que não foi muitas vezes das melhores, mas nós queremos colocar agora diante de Ti, Senhor, para que Tu não estejas apenas, Senhor, controlando o nosso futuro, porque sabemos que o futuro a Ti pertence, mas que Tu estejas trabalhando com as nossas lembranças do passado, com as nossas histórias pregressas, Senhor, para que nós possamos ser curados em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, a todos nós, ser com cada irmão e cada irmã, e que esse momento seja um momento, Senhor, de entrega, que a gente possa entregar a nossa vida nas tuas mãos. Tem coisas que a gente não vai arrumar, tem coisas que a gente não arruma do dia para a noite, tem coisas que não são para agora, mas tu és o nosso Deus, tu és o nosso Senhor, tu és o nosso guia. É o que nós te pedimos, é o que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos nós e com todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus.